Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o atual momento do Botafogo. A gente está vendo aí o clube derreter dessa temporada 24 para 25. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro de 2024 e agora a gente está vendo aí uma grande saída de jogadores do elenco. O ano começou um pouco conturbado na semana passada e a gente teve circulando as notícias de que o elenco poderia não se reapresentar devido a dívidas do clube para com os jogadores, né, relacionadas àquelas premiações da Libertadores e do Brasileirão. Vamos tentar entender um pouquinho essa história, vamos discutir um pouquinho sobre o atual momento do Botafogo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse atual momento aí do Botafogo. A equipe repercutiu bastante lá na imprensa um fato deles, uma discussão interna, a gente não sabe se é verdade ou não. Teve uma vinculação ali a um jornal grande, que é do grupo da TV Globo. Uma jornalista falou que alguns jogadores não iriam se reapresentar devido às dívidas ali relacionadas a premiações que ainda não teriam sido pagas. E aí depois o CEO do Botafogo, acho que o CEO não, o diretor de futebol, né, do Botafogo, colocou ali sua opinião dizendo que a coisa não era bem isso. E a gente vê que o Botafogo ele vive um momento diferente, porque o Botafogo é uma SAF, onde a gente teve um grande investimento e a gente está vendo aí um novo momento no futebol. Para a gente contextualizar o Botafogo, a gente pode pensar que o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais aí, populares do Brasil, com uma rica história, uma apaixonada torcida. Foi fundado em 1904 e possui uma identidade muito marcante no futebol brasileiro e também no futebol do Rio de Janeiro. O clube revelou grandes jogadores, né, como Garrincha, Didi, Jairzinho, dentre outros craques, né, que ajudaram a marcar a época ali e ajudaram a construir essa gloriosa história aí do Botafogo. No entanto, nos últimos anos, o Botafogo, que era um clube muito tradicional, mas tinha ali sua estrutura deteriorada, algo que tem acontecido muito no futebol brasileiro antes do fato de acontecerem as SAFs. Então a gente viu o Botafogo sem um centro de treinamento adequado, sem um estádio adequado, depois veio a construção do Engenhão, que foi uma concessão ali pós-Olimpíadas, né, pós-Pan-Americano do Rio de Janeiro, o estádio ficou de legado para o Botafogo, mas a gente via o clube que vinha acumulando rebaixamentos. Eu até anotei aqui os rebaixamentos, né? O primeiro deles foi em 2002, depois o clube voltou a ser rebaixado em 2014 e o último rebaixamento do Botafogo foi em 2020. Então essa era a atual situação do Botafogo, um clube tradicional, grande, que tem uma grande torcida pelo Brasil, uma torcida tem aquela rivalidade com o Flamengo, não tão grande quanto a do Flamengo ou a do Vasco, né, que são torcidas grandes, mas torcida tradicional e grande. E aí o clube passava por essa dificuldade, né? Esse era o contexto do Botafogo. Não era um clube de relevância esportiva principal dentro do futebol brasileiro. Apesar de ser um clube tradicional, se a gente pegar nos últimos 10 anos, a gente está vendo uma subida, uma crescente do Botafogo só nesse momento agora, que foi quando o clube foi adquirido pós-SAF. Então, para a gente entender um pouquinho dessa SAF, é importante que a gente entenda ali um pouco sobre o empresário John Textor, que fechou um acordo para se tornar o acionista majoritário do Botafogo no dia 24 de dezembro de 2021. Não tem a data certa de quando ele fechou esse acordo, mas a gente pode colocar aí em dezembro de 21. O Textor possui um histórico sólido, né, como empresário
Ele ficou conhecido por seu trabalho na indústria de entretenimento, especialmente em tecnologias e efeitos especiais. Foi o primeiro CEO da Digital Domain, uma empresa de efeitos visuais, animação digital, além de ser o principal acionista do Botafogo. Possui participação em outros clubes de futebol ao redor do mundo, formando ali um verdadeiro conglomerado, né? Uma estratégia aí que hoje no mercado tem sido chamada aí de multiclubes, né? Que visa otimizar os recursos, compartilhar conhecimentos e construir uma marca global no futebol. Essa parece ser aí a nova tendência do mercado, né? Através da sua empresa, a Eagle Football Holding, Textor controla os seguintes clubes: o Botafogo aqui no Brasil, o Olympique Lyon na França, o Crystal Palace, que pode ser aí vendido, né, mas ainda está sob comando da Eagle Football Holding, e o RWD Molenbeek. Eu não sei como que se pronuncia esse clube, mas é um clube da Bélgica que tem ali como cargo-chefe revelar grandes jogadores promissores, né? Então é um clube de base ali que revela sempre jogadores, né? Bom, essa polêmica aí aconteceu que o Botafogo prometeu uma premiação e essa premiação ela ainda não foi paga. E além disso, o que a gente tem visto é que o Botafogo tem perdido vários jogadores, né? Entendendo um pouco dessa polêmica aí sobre a reapresentação, né, que parece que já foi equalizada, mas acho interessante a gente comentar aqui um pouco a respeito. Os jogadores do Botafogo, essa foi uma notícia vinculada pela Globo, né, pelo jornal O Globo, ameaçaram faltar à apresentação em caso do não pagamento da premiação. O Botafogo vê como exagero, né, e coloca a influência de atletas que não renovaram. Em mensagem ao CEO Tairo Arruda, jogadores exigiram pagamento até o dia 13 e não aceitam o prazo do dia 17, que era o prazo estipulado pelo clube. O capitão Marlon Freitas tentou harmonizar as relações entre os que saíram e os que seguem no elenco. A apresentação dos jogadores do elenco, inicialmente marcada para o dia 14, está sob risco. As informações sobre as possibilidades de não representação no dia 14 foi publicada pela jornalista Joana de Assis do Sport TV, pelo canal lá O Globo, né? Pelo portal, o jornal também impresso O Globo. E aí o Botafogo fez uma nota oficial, vamos dar uma conferida nessa nota. Quanto às informações vinculadas na imprensa sobre o pagamento das premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos. A Conmebol repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao clube o montante no dia 27/12, durante o período de recesso do staff financeiro administrativo da SAF. O clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas de mercado. É importante ressaltar que o grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% na premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma, na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje, alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia, na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos. O Botafogo vive um momento esportivo institucional único em sua história e segue envidado todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias. Essa foi a nota oficial do Botafogo sobre o ocorrido.
E lembrando também que depois o presidente do Botafogo se manifestou. Vamos ver o que ele disse aqui. O presidente diz que atrasos não vão abalar o Botafogo. Ele coloca aí, abrindo aspas, para o presidente, né, o João Paulo Magalhães, pessoas querendo tumultuar, e saiu em defesa do John Textor. O Botafogo prevê uma receita de 700 milhões na temporada de 2024. Bom, essa história foi muito polêmica. Durante a semana ficou muito essa conversa, esse disse-me-disse, essa queda de braço aí entre os jogadores. Lembrando que alguns jogadores que estão cobrando isso já saíram do Botafogo, não renovaram seu contrato ali, que encerrava no final de 2024. E daí ficou a diretoria dizendo uma coisa através de sua nota oficial e principalmente a jornalista lá, Joana de Assis, que trouxe essa notícia, junto com outros jogadores, dizendo que as coisas ali não se acertaram. O fato é que parece que o Botafogo e os jogadores não chegaram a um valor. E eu queria comentar aqui também a lista de saída do Botafogo, que tem sido grande, né? Até agora o Botafogo já perdeu aí praticamente 11 titulares depois dessa conquista desses títulos importantes que foram o Brasileiro e a Libertadores. Dentre os que saíram, o primeiro lá que eu vou destacar é o Arthur Jorge, né, que foi o técnico responsável por essas conquistas. Depois a gente teve o Thiago Almada, o meia atacante. O argentino confirmou a ida para o Lyon, que também é um clube do John Textor. Isso aí já estava meio que acertado, que ele não ia ficar para a próxima temporada. Até aí tudo bem. Aí depois a gente teve o Tietê, que não teve seu contrato renovado. O Marçal, lateral esquerdo, não teve seu contrato renovado. Eduardo, que foi contratado aí pelo Cruzeiro, não aceitou a proposta de renovação do Botafogo. A gente teve o Rafael, que se aposentou, né, depois do fim de 2024. Adrielson também foi por empréstimo para o Lyon. O Gatito Fernandes, que é um goleiro ídolo do clube, já atuou ali por vários anos, né, não teve o contrato renovado. A gente teve o Pablo, zagueiro, praticamente sem atuar pelo Botafogo, voltou para o Flamengo após o fim do empréstimo. E aí a gente teve também o Hugo, lateral esquerdo, que não tinha muito espaço ali no Botafogo e foi emprestado para o Vitória. E ainda podem sair, que não estão confirmados. A tendência é que saiam, né? O Luiz Henrique, que é aquele atacante lá da seleção brasileira, um dos principais nomes aí da conquista de 2024, o atacante decidiu que ia sair. O caminho natural dele era o Lyon, mas parece que o John Textor está tendo um problema lá no Lyon para trazer jogadores estrangeiros. Parece que a cota de limite, questões de fair play financeiro já foram atingidas e isso está impedindo o Luiz Henrique. O Tiquinho Soares, né, tem uma proposta do Santos que está envolvido em uma negociação. Pode ser que o Tiquinho Soares vá atuar no Santos na temporada de 2025. A gente tem o Júnior Santos, né, artilheiro do Botafogo em 2024. O atacante tem atraído interesse de clubes do Brasil e do exterior. Pode ser que seja negociado. E por fim, a gente tem aí o Igor Jesus, um jovem atacante que se destacou em 2024 e atrai os olhares aí de clubes, especialmente da Premier League. Bom, esse é um resumo da situação do Botafogo nesse início de ano. E eu queria repercutir o seguinte, como a gente vê que o Botafogo está derretendo, né? Realmente foi uma conquista incrível, né? Uma conquista realmente que o torcedor esperava há muitos anos, aquilo que todo mundo sonhava quando se pensava em SAF, né? Você colocar ali um investidor que tenha muito dinheiro e que faça realmente ali a diferença no clube, né? E agora a gente está vendo esse novo momento, onde o clube consegue ali uma grande conquista, mas o investidor, de certa forma, tira ali os recursos, não coloca mais o investimento ali no clube e ele vai valorizar outros negócios que ele tem. Se a gente pensar do
ponto de vista das associações, como funcionavam antigamente, né, os clubes, e das empresas, da SAF, a gente vê que conceitualmente a gente tem algo ali que vai ser diferente, porque os clubes, associações, eles viam um bem comum e eles não tinham como objetivo final o lucro, né? É claro que se não desse lucro, aquilo a longo prazo iria se fechar, mas o objetivo principal era uma associação esportiva ali, uma associação recreativa, que fosse, né? E de futebol, e que aquilo ali, o objetivo principal era ali fazer o futebol daquilo. Então, a partir disso surgiu as torcidas e tal. Então, durante 100 anos ali ficou dessa maneira o futebol. E aí, com o advento das SAFs, a gente está vendo que o interesse agora é outro. A gente está vendo a formação desses grandes conglomerados de clubes. Inclusive aqui no Brasil, pela lei da SAF, não se pode ter mais de um clube aqui no Brasil. Um empresário não pode ter 2, 3 clubes aqui, mas ele pode ter clubes em outros países, isso não impede. E aí a gente vê que às vezes o cara não vai privilegiar o Botafogo, ele vai ver o que é melhor para os negócios dele. Uma coisa que também repercutiu bastante foi o Marçal falando aí em um podcast, e comentou a situação. Parece que também tem um problema de quando eles negociaram os valores da premiação, o dólar estava a 5,41, hoje o dólar está a mais de R$6 no Brasil, então esses valores, se forem corrigidos para reais, seriam diferentes, né? E isso é algo também que eles reclamam, né? Então, de acordo com o Marçal, ele também ficou muito chateado com a nota da diretoria do Botafogo, fala que aquilo ali não foi colocado de forma verdadeira, então fica essa queda de braço. E no geral o que a gente vê é que o time do Botafogo para essa temporada não está com grandes expectativas aí de repetir o feito de 2024. Bom, era isso aí que eu tinha para falar. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você está achando desse atual momento aí da SAF, desses conglomerados de clube, se isso vai fazer bem para o futebol ou não. Comente aí sobre a situação do Botafogo também. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.